Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez, nós iremos comentar com os irmãos aqui sobre a escola bíblica dominical, certo? Dessa feita, nós estaremos iniciando a primeira aula do segundo trimestre de 2020, né? A primeira aula, né? Onde nós estaremos iniciando esse trimestre que fala sobre a epístola aos Efésios, né? A carta aos Efésios. Estudaremos aqui as gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos, né? Todos nós, Igreja do Senhor. Nessa oportunidade nós estaremos apresentando o comentarista, né? O comentarista desse trimestre, que é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão, no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Então, que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa lição. Amém? Glória a Deus. Nós queremos aqui com você comentar sobre essa primeira lição. Mas antes nós vamos fazer uma oração, pedir a direção do nosso Deus, que o Espírito Santo ele venha nos dirigir, nos orientar e que possamos ter uma boa lição nessa tarde, né? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, amém? Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui, meu Deus, para juntos, Senhor, compartilharmos a Tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento e que possamos, Senhor, nessa tarde tirar o maior proveito, Senhor, desta lição. Senhor, que essa palavra venha alcançar o maior número de pessoas, Senhor. Meu Deus, que possa ser esclarecido, Senhor, a respeito das coisas espirituais. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa lição, eu não falei, né, da nossa revista, melhor dizendo, é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, certo? Então nós vamos, hoje a nossa primeira lição, ela é mais que uma introdução, né, um panorama geral dessa carta, dos assuntos que nós iremos estudar no decorrer desse trimestre. Durante 3 meses nós estaremos estudando, né, a respeito dessas lições maravilhosas aqui contida na carta aos Efésios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos fazer a leitura do texto áureo que diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso se encontra no capítulo 1 e no versículo 2, né, da carta aos Efésios. O apóstolo ele já vem, né, com a sua saudação, saudando a todos, né, com a paz do nosso Deus e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática é o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós vamos observar que no estudo dessa carta, né, esse estudo está voltado totalmente para a Igreja do Senhor Jesus. Jesus ele se revelando como cabeça e a Igreja como corpo, né? A Igreja sendo corpo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus o cabeça, a Igreja o corpo, louvado seja o nome da Igreja, né? A Igreja no seu todo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura sugerida para o estudo dessa tarde é a carta que nós iremos estudar, capítulo 1, o versículo 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos 19, do 1 ao 7.
que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela verdade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19 diz: e sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós, no decorrer dessa lição, irmãos, nós temos um propósito a seguir, tá certo? Nós temos objetivos a alcançar no estudo da lição de hoje. E nós queremos, nesse estudo, apresentar a autoria e a data da epístola. É bom nós entendermos, estarmos bem dimensionados, né, no texto, bem entender melhor quando se ocorreu, quando foi escrito, né, para quem exatamente a próximo objetivo é identificar para quem foi dirigida essa epístola, né? Nós vamos ver isso no decorrer da lição. E outro ponto importante é o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Glória a Deus. Então nós vamos ver que nós temos alguns objetivos, né? Que o Senhor nos ilumine, né? Ilumine para que possamos compreender tudo isso nessa tarde. Glória a Deus. Então, o comentário da lição vai dizer o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada, melhor dizendo, de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda que de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios. Veja só, os aspectos introdutórios. Vai ser uma introdução de tudo aquilo que nós estaremos estudando no decorrer de 3 meses, né? De um trimestre, o segundo trimestre. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui algumas abordagens durante esses 3 meses. Durante esse estudo, né, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Nós vamos entender, né, que agora, durante esse estudo, nós estamos em uma posição elevada em Cristo Jesus, que agora nós estamos vivendo nas regiões espirituais. Como você vai ver no versículo 3, você for ler, da leitura nós não fizemos até o 2, você vai ver que Cristo, Ele agora nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E agora nós vivemos numa dimensão espiritual em Cristo Jesus. Tudo por meio dele, por meio de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que em Efésios, Jesus, ele é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Glória a Deus. É um ponto central que nós devemos entender nessa carta. E nós vamos começar pelo autor e data, né? Autor e data, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos conforme o costume, irmãos, o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é o versículo número 1.
Diferente, né, de como nós escrevemos as nossas cartas, né? Hoje já nem pouco se escreve carta, né? Já não há mais esse hábito, mas quando há um e-mail, né, alguma mensagem assim, dificilmente a pessoa se apresenta como já falando do seu nome no começo de um comentário, de uma conversa, mas no final ela vai e coloca, né? Que ela está escrevendo, a autora daquela carta, ou quem está mandando, o autor. E aqui não, aqui nós vemos que era o costume da época, o autor, ele primeiro se apresentar. E nós vemos aqui Paulo fazendo isso, ele se apresenta como apóstolo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E nós vemos aqui o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, veja só, ele se chama aqui, ele se apresenta como Paulo, mas o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo de Tarso, né? E esse nome Saulo, ele é um nome hebraico, porque na verdade ele era hebreu, ele tinha a sua nacionalidade romana, mas ele era hebreu, mas que também era conhecido como Saulo, né? Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Isso você vai ver lá em Atos 13, 21, também Filipenses 3 e 5. Já Paulo significa pequeno, né? Era o seu nome romano. Paulo era romano. E por que ele não quis se apresentar como Saulo? Por que ele se apresenta como Paulo? Porque ele tinha a certeza, a convicção do seu chamado para o povo gentil. E ele usa o seu nome gentil, tá certo? O nome que não era o nome hebreu, Saulo. Ele não se apresenta como Saulo, mas ele se apresenta como Paulo, como sendo chamado para pregar ao povo gentil. E nós vemos aqui agora a assinatura apostólica, quando ele fala ele como apóstolo, ele assina como apóstolo, né? Paulo, apóstolo. Nós vemos nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. E outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus. Não foi pela vontade do homem, né? Mas pela vontade de Deus. Ele não foi escolhido por um grupo de pessoas, né? Foi assim colocado para ministrar, foi separado para o ministério como apóstolo por outros apóstolos, mas ele foi separado pelo próprio Deus. E ele faz essa ressalva, né? Faz essa ressalva. Isto é, não escolhido por homens. Isso nós vemos lá em Gálatas 1:1. Vamos ver esse texto aqui, Gálatas 1:1. Glória a Deus. Se você quiser também, você pode procurar, né, para a gente não ficar só nas nossas palavras e você tirar as suas conclusões, né? Fazer como o povo de Beré, né? Ia pesquisar se era realmente como ele estava falando. Versículo 1 de Gálatas diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Mas vamos continuando aqui. Nós vemos, irmãos, temos que entender também que essa carta é uma carta que ela foi escrita na prisão. No tempo que o apóstolo Paulo ele foi preso
passou um tempo preso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E dessa prisão ele pôde escrever algumas cartas, não somente a carta aos Efésios, mas nós vamos ver aqui que há outras cartas que ele escreve, né? Então a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Lá no capítulo 3, versículo 1, o preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, estava preso. Então, por essa razão, ele integra o rol das epístolas, né? Essa carta ela é integrada ao rol das epístolas da prisão, dirigida a Éfesos, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, né, que é um amigo do apóstolo Paulo. Nós vemos que ele escreve essa carta para que ele possa, né, Filemon, ele possa receber um escravo que tinha fugido. E nessa fuga, esse escravo, ele teve um encontro com Deus por meio do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agora considera esse escravo como um filho, veja só, como um filho. E por ser muito amigo de Filemon, ele pede para que Filemon ele receba o escravo Onésimo como se estivesse recebendo o seu próprio coração, como se fosse o apóstolo Paulo que esteja voltando para ele, esteja com ele lá. Né? E é interessante, eu acho muito linda essa carta, o quanto o apóstolo Paulo amou aquele escravo, como ele considerou aquele homem. É interessante que ele fala nessa carta, se você quiser depois dar uma olhadinha, o apóstolo Paulo não queria mais nem devolver, aquele escravo, queria que ele ficasse lá para servir ele lá. E ele diz a Filemon que se ele ficasse lá, é como se Filemon estivesse lá com ele, ali lhe servindo, lhe ajudando. Mas ele não ia fazer aquilo para não fazer nada contrário à vontade, sem concordar com ele. E assim ele está enviando ele, mas que ele receba, não receba mais, é interessante, não receba mais como escravo, mas receba como um amigo, e não mais que um amigo, como um irmão. Que coisa gloriosa, né? E essa carta ela foi escrita também na prisão, né? Então, 4 cartas foram escritas nesse período em que o apóstolo Paulo estava preso, né? E nós vamos ver que esse período, né, foi mais ou menos 3 anos, né? Os 3 anos, ou melhor, cerca de 2 anos, né? Que ele esteve em prisão, entre o ano 60 a 62. Mas vem aqui a data aqui, de acordo com os Atos, né? Após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas nas regiões do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso você encontra lá em Atos 28 e 30. A partir dessa data, né, provável da redação da Epístola aos Efésios, ocorreu por volta, né, de 61 e 62. Foi o período que essa carta ela foi escrita, né? E tendo como o seu portador, aquele que iria entregar essa carta, Tíquico. Glória a Deus. Isso você vê no capítulo 6, versículo 21. Você vai ver ele falando sobre isso. Mas vamos ver aqui ainda os destinatários. Nós já vimos aqui a saudação, nós já vimos aqui a data, destinatários, né? Agora nós vamos comentar um pouco aqui sobre essa cidade a qual é destinada essa carta, né? Aos Efésios, a cidade de Éfeso, né? Éfeso. Essa cidade fundada por volta de 1050 a.C. Essa cidade ela se tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor.
o centro, né? Ele era um local bem visitado, um local onde muitas pessoas estavam ali comercializando, também participando de atos religiosos. Nós vemos que nessa cidade existia um templo, né, que era muito visitado, e ali a idolatria ela era muito visada. Nós vemos que a idolatria ela estava no seu auge, e o apóstolo Paulo ele foi até criticado, perseguido, porque ele veio a combater essa idolatria nas suas pregações. Nós vamos ver aqui. Então era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármores com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Para aquela época, irmãos, era uma cidade muito populosa, né? O maior número de população, diferente de outras. Hoje nós não nos admiramos mais com a quantidade de pessoas, 500 mil. Né? O que é 500 mil pessoas para uma cidade, a cidade como a nossa, cidade de Fortaleza, ou cidade de São Paulo, ou qualquer outra cidade aqui do Brasil, quando que o nosso país, né, tem cerca de 200 milhões de habitantes, né? Glória a Deus. Mas naquela época para aquela época era muito habitantes, né? Uma cidade muito populosa. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. A gente tratando aqui de estádio, anfiteatro, né? Nós vemos aqui que nós temos também, se formos comparar estádios que nós temos aqui, teatros, centros de convenções que abriga milhares de pessoas, né? Mas aqui nós estamos falando de uma época, irmãos, que não é como a nossa, né? Não é uma época moderna, né? Nós estamos na pós-modernidade, onde tudo, né, se evoluiu, tudo cresceu, tudo, né, nós temos hoje nos seus máximos, né, seus ápices. Então nós vemos aqui que nesse período aqui, próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde corriam as lutas entre os animais selvagens, como também lutas entre homens. Então era uma cidade que era muito frequentada. As pessoas visitavam muito devido ao centro político, centro comercial, a religiosidade. Então tudo isso atraía as pessoas, e também pelos jogos, né? Tinha jogos também que eram realizados nessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui ainda sobre essa cidade, sobre o centro religioso, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, conhecida Diana, né? A deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade, irmão, dependia de milhares de turistas que visitavam. A sua maior fonte de renda, a maior fonte dessa cidade era o comércio de nicho de prata vendido no templo. Veja só, estava ligado à religião. Pessoas idólatras, né, que não tinham conhecimento de Deus, então adoravam vários deuses pagãos e comercializavam. Nós sabemos que ainda hoje há essa prática, mesmo muitas pessoas ouvindo falar que há só um Deus, que é o único Deus no céu verdadeiro, ainda continuam praticando a idolatria, adorando outros deuses, e às vezes acaba até adorando o próprio homem, como diz o apóstolo Paulo, trocando, né, a imagem do Deus vivo por animais, répteis, né, por homens, adorando a própria criatura. Louvado seja Deus. E nessa época aqui,
milhares de turistas visitavam essa cidade. E nós vemos que era a fonte de renda dessa cidade, né? O comércio idólatra. Então, razão pela qual os moradores, irmãos, eles ficaram alarmados, eles ficaram sem entender o que era que Paulo queria com aquelas pregações, com as pregações que ele pregava contra a idolatria. Não entendia, né? Nós vemos isso lá em Atos 19, versículo 27 ao 29. Nós vemos que Paulo ele causou muito espanto. As pessoas não estavam acostumadas a ouvir o que o apóstolo Paulo estava agora pregando a fé em Jesus Cristo, em vez de confiar nos seus ídolos, né? Nos seus deuses, nos seus amuletos, nas suas idolatrias, nas suas imagens. Agora ele estava pregando um Cristo ressuscitado, que não era preciso trazer alguma imagem, algo para provar que ele estava vivo, que ele existia, mas agora ele estava pregando por meio da fé. E nós vemos aqui ainda sobre a igreja, sobre esse lugar, ou melhor, a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. Nós vamos ver a igreja agora em Éfeso. Como foi que surgiu essa igreja em Éfeso? Como foi? Vamos ver. Então Paulo, ele evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, né? Como Priscila e Áquila, que instruiu o próprio Apolo, né? Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou essa igreja de Éfeso, né? Então nós vemos que não foi Paulo que inaugurou essa igreja, né? Nós vemos que quando ele chegou lá em Éfeso, já existia alguns crentes, uns poucos crentes, né? Mas ele esteve pregando, ensinando. Imagine aí, Paulo, ele passou algum tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. O cuidado que Paulo teve com essa cidade aqui. Quando ele chegou a Éfeso, diz aqui, né, que ele encontrou algum discípulo, talvez, né, provavelmente, crentes que já tinham sido evangelizados, né, já tinham chegado a essa cidade e agora estavam crendo, mas eles precisavam ainda de instruções. E Paulo até pergunta se eles já tinham sido recebido o batismo de Jesus. E eles dizem, olha, nós nem sabemos, nem ouvimos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo passa a instruir. Veja que ele se voltou-se para os gentios, ele alugou, né? Alugou um salão na escola, né? E em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. E a igreja estava crescendo. A igreja começou a crescer. E nós vemos que essa igreja, irmãos, você vai ver lá em Apocalipse, é uma das primeiras igrejas a ser citada pelo Senhor Jesus. Uma igreja que trabalha, uma igreja que lutadora, entusiasmada com a obra de Deus, louvado seja o Senhor, guerreira.
E nós vemos aqui, ele faz menção de alguns homens de Deus que passaram por essa cidade, né? Apolo, Priscila e Áquila, né? Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, e o próprio apóstolo João, um dos apóstolos do Senhor, ele esteve também à frente dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo ele enviou essa carta, né? Foi cerca de uns 25 anos após a sua convenção. Às vezes nós começamos a ler os escritos e às vezes nós ficamos assim fora da cronologia do tempo, né? Mas não foi assim que o apóstolo Paulo se converteu. Nós vemos que muito tempo, se você for observar a data, né? Cerca de 61 a 62 é que essa carta ela foi escrita, né? Foi escrita. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É a saudação. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Como diz lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, não apenas a uma cidade, mas eles entendiam que essa epístola era uma carta circular que ficava passando de igreja em igreja, né? Das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, né? A metrópole mais importante daquela região. Então era uma circular, um comunicado, um ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fechando aqui esse segundo ponto, nós vemos que a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Amém? Então vamos aqui ao nosso terceiro ponto. O propósito e mensagem. Propósito e mensagem dessa carta. Qual o propósito? Que propósito o apóstolo Paulo queria apresentar à igreja que estava na cidade de Éfeso? Aparentemente, a epístola ela não aborda nenhum problema específico como em outras que Paulo escreve. Se você for observar nas demais epístolas, o apóstolo Paulo sempre está tratando de um problema, né? Nós acabamos de falar de uma que era da reconciliação de um senhor com o seu servo, com o seu escravo. Nas cartas de Paulo aos Coríntios nós vamos ver inúmeros problemas internos da igreja, questão de pessoas que ainda não eram convertidas e precisavam se converter, né, tomar a sua posição. E em outras epístolas nós vemos que sempre há problemas. Problema entre aqueles que eram os judeus e gentios, a questão de agora dele ser um povo diferente, Deus não olhar, distinguir entre um e outro, mas agora sobre igreja, você vai ver que sempre há algo que o apóstolo Paulo está tratando nas outras epístolas. Mas nós vemos que essa é diferente. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinalizam a solução de certas questões.
Por exemplo, havia novos convertidos que haviam no mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, né? Que eram pessoas que vinham de uma cultura grega, tinha uma cultura, né, que vinha da cultura grega, sobre vários deuses, né? Então tinha que passar por esse processo de novo nascimento, agora essa fé em Jesus Cristo, né? Que eles não... era novo para eles, né? Assim como para os novos convertidos, para quem está aceitando Jesus, às vezes a gente se espanta, né? Mas a verdade é que ainda existe pessoas que não ouviram falar de Jesus Cristo. Não ouviram. É uma realidade, né? Mas vamos aqui. Agora, né? Eles praticavam religiões, mistérios e magia, mas que agora se reuniam com santos de Éfeso. Agora eles faziam parte de uma igreja, era uma nova vida. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Tá certo? Você vai ver no capítulo 1, do 20 ao 22. Vamos ver aqui. 20. Glória a Deus. Efésios. Desmarquei aqui. Mas vamos lá. Glória a Deus. Pronto. Do 20, capítulo 1, 20 a 22, diz assim: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Glória a Deus. Eu estou lendo aqui, perdão. Estou lendo aqui, eu errei aqui a leitura aqui. É outro texto, viu? Já está achando estranho, né? Glória a Deus. Mas vamos ver aqui. Pronto. Agora está certo. Que se manifestou, nós estamos falando que Paulo mostra aos crentes que Cristo está no controle do universo, né? O universo inteiro. Veja só, diz assim, ó. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Tem mais, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Como cabeça, Jesus é o cabeça da igreja. Então destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, viu? Uma coisa aqui é que ele quer destacar, né, nessa carta aqui, que nós, irmãos, nós não entramos no plano de salvação assim, só porque os judeus eles não aceitaram Jesus, eles recusaram Jesus e por isso nós entramos na história e agora nós somos igreja. Não, isso segue-se um plano de salvação. O plano da salvação, ele foi estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Nós não somos um povo hoje, o povo de Deus, assim porque os judeus nos deram uma ajudinha, né? Para que nós hoje estivéssemos na posição que nós nos encontramos como filho de Deus. Não, eles rejeitaram. Eles eram para ter o privilégio de estar anunciando o Evangelho, de levando Cristo, levando Deus aos corações perdidos.
E eles não quiseram isso, então isso passou a nós. Agora nós assumimos essa posição, uma posição que era para ser dele, mas nós iríamos ser alcançados de qualquer forma, né? Mas graças a Deus que nós temos hoje esse privilégio, né? É um privilégio da parte de Deus nós estarmos aqui comentando. Nós sabemos que através desse instrumento das redes sociais, essa mensagem aqui ela pode ir muito longe, né? Então é por isso que é importante nós estarmos divulgando essa palavra. Nós poderíamos até estar em casa, estar no nosso descanso, né? Final de semana, descansando, e diante, né, de um decreto que nos impossibilita de estar na igreja, nós poderíamos muito bem estar parados, mas nós sabemos a real necessidade de estarmos aqui proclamando a palavra de Deus, levando o evangelho, uma palavra de esperança, uma palavra, né, de conforto, de dizer que agora nós somos igreja do Senhor, nós somos escolhidos de Deus, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Então nós não podemos nos calar, irmãos, nós não podemos. Assim, o apóstolo Paulo ele estava preso, mas a palavra, né, ela estava livre, e da mesma forma a palavra ela continua ainda livre, e ela pode alcançar muitos corações. Por isso nós não nos cansamos, nós não deixamos de falar. A Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então existia, né, nós não podemos negar que existia alguma coisa que o apóstolo Paulo queria tirar, né, as dúvidas, queria trazer alguma orientação também. Mas nós vemos que a mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Era o foco. O foco dessa carta é mostrar Jesus como cabeça e nós agora como igreja. Nós que não éramos nada, estávamos longe, agora chegamos perto por meio de Jesus. E agora somos igreja, somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então esses dois pontos principais que essa carta ela trata. A mensagem principal é Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Nós vemos a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Vemos também a revelação dos mistérios, ou melhor, do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, que esse mistério é a igreja do Senhor. Você vai aprender nas aulas, né, posteriores, nós estaremos falando sobre esse mistério que esteve oculto. Então, e nós vamos ver também que ele vai tratar, a mensagem vai tratar também de um novo estilo de vida. Que ser crente agora, irmãos, ser crente agora é um estilo de vida, é a nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que esse novo estilo de vida vai ser baseado na unidade de igreja, de sermos igreja, na comunhão de sermos igreja também, com o Espírito de Deus. E tudo isso através da unidade, comunhão com o Espírito Santo, com os irmãos, nós vamos frutificar na frutificação, louvado seja Deus, e também na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, tudo isso aí reflete essa nova vida em Cristo Jesus. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, é uma igreja que nos ensina a teoria, mas que não fique só na teoria, mas é uma igreja que mostra que nós devemos ser praticantes, devemos praticar, viver essa fé. Então a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas, né?
embora ainda fale assim, sem dar ênfase, né? Mas fala de alguns problemas, a temática gira em torno de duas coisas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Glória a Deus. E nós estamos chegando ao final, né, desta primeira aula, uma aula introdutória. Hoje estamos aqui fazendo a introdução desta aula, né? Então, eu acredito que você pôde acompanhar conosco, e pessoas que não sabiam nada a respeito dessa carta, né? Eu acredito que vai ficar marcado, né, na sua vida, e quando alguém lhe perguntar, você vai saber responder, né? O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar. Glória a Deus. Só lembra quem aprende alguma coisa, né? Então, a epístola, conclusão, né? Vamos concluir. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor de Deus, o favor imerecido, a graça de Deus, que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. É um dos temas que fala, né, no final, batalha espiritual. Nós vivemos uma guerra, viu? Você não sabe, nós vivemos uma guerra espiritual. Glória a Deus. Então nós estamos concluindo. Que Deus abençoe a todos que estejam nos acompanhando. E logo mais, às 18h30, vai ser também cultuado, né? Iremos cultuar o nome do Senhor. Vai haver um culto online. Nós estaremos fazendo a transmissão do culto através do Facebook, também Instagram, e você nos acompanha, tá certo? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de poder, Senhor, expressar, Senhor, aqui, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, de falar, Senhor, meu Deus, por meio desses canais, meu Deus, que o Senhor é o Deus, o Senhor da igreja, o Senhor é o cabeça, o Senhor está à frente, o Senhor tem tudo sob controle, Pai. Meu Deus, nos encontramos, meu Deus, nesses dias apreensivos, muitos com medo, Senhor, muitos duvidosos de como as coisas irão acontecer daqui para frente, mas nós temos uma certeza, Senhor, que o Senhor, como já foi dito, nós lemos um texto, que o Senhor é o Senhor dos céus, da terra, e que o Senhor é o Senhor de toda a terra, meu Deus, e tem tudo sob controle, nada pode fugir do seu controle. Meu Deus, Tu és o Senhor do universo. Pai querido, nós cremos, nós nos sentimos, Senhor, meu Deus, confortado, nós nos sentimos, Senhor, seguro, meu Deus, pela Tua palavra que nos mostra que Tu és o Senhor, meu Deus, e nós somos a Tua igreja, nós somos a Tua eleita, nós somos os Teus filhos, e sabemos, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, como diz o apóstolo Pedro, que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Não deixa que o Teu povo venha se dispersar, que o Teu povo, Senhor, venha se afastar, mas que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Embora, Senhor, afastado, Senhor, do templo, que nós possamos estar unidos, Senhor, em nossas casas, com as nossas famílias, unidos no mesmo espírito, no mesmo sentimento, na mesma fé, no mesmo espírito, Senhor, meu Deus, porque o Teu corpo, Senhor, é um corpo, meu Deus, que
existe, Senhor, todos os que creem em todos os lugares, meu Deus, e não é apenas, Senhor, durante uma reunião em um lugar determinado, mas onde se encontra um crente, Senhor, ali está a tua igreja. Pai querido, e em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão afastados, aqueles que estão, Senhor, enfermos, que o Senhor venha, Senhor, trazer saúde, restaurar. Meu Deus, olha para aqueles, Senhor, os idosos, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão na área de risco, Senhor, dessa epidemia, que o Senhor venha trazer livramento e que o Senhor, meu Deus, venha fazer a sua vontade. Meu Deus, sempre, meu Deus, eu quero respeitar, Senhor, a vontade do Senhor. Eu não quero ir de encontro à sua vontade, meu Deus. Que seja feita a vontade do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha nos guardar, nos fazer passar, Senhor. Por isso, guarda o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe.